Oi, tudo bem? Eu sou a professora Caroline e hoje nós vamos dar continuidade na aula, que na aula passada nós começamos então a falar sobre a Grécia no período antigo e hoje a aula está separada apenas para falar sobre duas polis, as mais conhecidas, as mais importantes aí da Grécia Antiga, que é Esparta e Atenas. Duas polis aqui tão diferentes uma da outra, que é o que nós vamos ver agora, as características de cada uma delas. Então aqui, as principais cidades-estados gregas eram Atenas e Esparta. E Atenas ela é bem conhecida, né, em filmes, quando se retrata da Grécia Antiga, geralmente se passa em Atenas. Tem desenhos também, como Hércules. E até mesmo falando sobre isso, algumas coisas que nós vamos ver nessa aula, nós já vimos na aula passada também. Então, se você tiver alguma dúvida aqui que eu não for me aprofundar, dá uma olhada na aula passada que provavelmente alguma resposta deve ter lá também. Então aqui, Atenas é talvez a polis mais conhecida da Grécia Antiga. E Esparta, ela tem aquele filme bem conhecido, né, de Hollywood, que é Os 300, se eu não me engano é esse o nome, que fala sobre a batalha dos espartanos com os persas, mas vamos chegar lá. E vamos começar agora então com Atenas. Então aqui, Atenas teve influências de diversos grupos, incluindo os jônios, que nós falamos na outra aula. Sua localização próxima ao mar e o desenvolvimento do porto do Pireu favoreceram o comércio marítimo e a navegação, embora a agricultura também fosse importante. E outra coisa, eles não tinham uma terra tão boa quanto os espartanos, mas eles viviam ali de alguma coisa da agricultura também. Agora sobre Esparta. Nós falamos bastante sobre isso aqui na outra aula, que elas foram fundadas pelos dórios, que foram os antepassados deles, na península do Peloponeso. Consolidou-se como uma sociedade militarizada, baseada no controle dos iólotas, que eram servos, e no treinamento militar dos cidadãos. Tudo isso aqui a gente vai ver mais detalhado nos próximos slides. Então aqui só uma comparação, né? Atenas, ela vai ter um modelo democrático, ainda que seja excludente, e Esparta vai ser uma oligarquia. Também falei bastante dessa palavra na outra aula, que significa que é aquele poder para poucos, não é para todo mundo. Então aqui, ó, só para conseguir se localizar melhor. O que está de vermelho é tudo que é o território aqui, então, controlado por Atenas. E o que está de amarelo aqui, que é essa parte, é de Esparta. E o que está aqui mais um pouco alaranjado, era estados aliados a Esparta também. E quando a gente fala aqui, como está no texto, a península do Peloponeso, quer dizer toda essa região aqui, ó. Tudo isso aqui é o que nós chamamos de península do Peloponeso. Muito bem. Então, começando com a polis de Esparta. Eu falei na outra aula, dei um breve spoiler, que eles eram guerreiros, né? São descendentes dos dórios. No filme mesmo que eu mencionei, marca bastante isso, essa questão militarizada deles. Então, a localização e caráter. Esparta localizava-se na região da Lacônia, na península do Peloponeso, que foi o que a gente viu ali no outro slide, em um vale de terras férteis, muito mais do que Atenas, favoráveis à agricultura e pastagem também. A polis nunca se tornou um centro urbano, permanecendo separado em vilarejos. É importante isso aqui. E essa questão do isolamento e leis. Os espartanos optaram por fechar a influências estrangeiras. Adotaram costumes rígidos e uma disciplina severa para manter a ordem. Então, enquanto Atenas estava desenvolvendo toda a filosofia, todo o pensar, a Esparta já não tinha muito essa abertura para o pensamento, esse pensamento crítico, era realmente algo mais físico e ligado à guerra. Toda a estrutura, incluindo o rigoroso sistema de educação dos jovens, era garantida por um código de leis, sagrado e imutável, escrito pelo lendário Licurgo. Quem foi ele? Ele foi um legislador aqui de Esparta. Alguns historiadores questionam a existência dele, se ele realmente existiu ou não, mas ele tem a sua importância. Então aqui, o regime político. O regime era uma oligarquia. Isso aqui, se você ainda não conseguiu aprender o que significa, é muito importante. É aquele poder para que poucos governam ali. É só um grupo fechado, não são todos que podem governar ou ter influência. Com o poder concentrado em um pequeno grupo.
de espartanos. No entanto, os antigos a descreviam como governo misto e equilibrado por conter elementos monárquicos, essa diarquia. O que é essa diarquia? Era quando o governo era governado por 2 reis, nós vamos ver aqui depois. Democrático, a Ápila e Eforato, e oligarcos aqui, que é a Jerúsia. Então, essa era a estrutura do governo que a gente vai ver aqui um por um. Então, como eu falei, tinha a diarquia, 2 reis com funções militares e religiosas também. Abaixo, a Jerusa, conselho de anciões que formulavam as leis. Esses anciões eram aqueles homens com mais de 60 anos. Aqui, os éforos, 5 guardiões das leis, eleito pela Ápila, que nós vamos ver aqui. Eram responsáveis por cuidar da educação dos novos guerreiros, supervisionavam as ações dos reis e da Jerusa também. Agora falando sobre a Ápila, era uma assembleia de homens adultos espartanos com poderes eletivos. Votava as leis propostas pela Jerusa, ou seja, pelos anciões lá. Caso a Ápila não aceitasse um projeto proposto, ele poderia ser dissolvido. Então, essa aqui era a estrutura e o governo de Esparta. Agora, a questão da estrutura social, como que era dividido? Então, nós vimos lá que tem os sérvios, os espartanos. Então, aqui, ó, vamos ver um por um. Os espartanos, que eram considerados cidadãos, tinham status de cidadão, era proibido por lei de exercer qualquer atividade econômica, devendo ocupar-se apenas da política e da guerra. Olha só que interessante, qual era o papel do cidadão aqui? Possuía um lote de terra próprio. E lembra que eu mencionei na outra aula que até aqui em Esparta o papel da mulher vai ser diferente, por exemplo, em Atenas. Porque aqui, como cidadão, os homens se ocupavam principalmente com a guerra, a mulher ela vai ter o seu papel ali na sociedade também, que é o que nós vamos ver ali. E aqui temos os ilotas, que eram servos, populações conquistadas que se tornavam servos da cidade. Cultivavam os lotes dos espartanos e entregavam parte dos frutos da terra. Não tinham direitos políticos, mas formavam uma comunidade à parte. Tinham suas próprias famílias e não podiam ser comprados ou vendidos. Não eram escravos, mas eram servos, né? E aqui nós temos os periecos, que eram quem? Era quem vivia em área afastada e independente, dedicava-se ao comércio e ao artesanato e possuíam pequenos lotes de terra. Então aqui, como os espartanos mesmo não podiam ocupar-se de outra coisa, sobrava para os outros, né? E falando disso, as mulheres espartanas. Então, a historiografia ressalta o papel da mulher espartana, que tinha participação ativa nos assuntos da cidade, visto que os homens dedicavam-se grande parte da vida à milícia. Nesse filme que eu mencionei mesmo, é muito interessante, dos 300, que quando um persa chega para falar com o espartano, ele permite que a mulher dele fale e o persa, ele fica surpreso com a mulher falando ali. Se você não assistiu esse filme, é muito interessante para você ter uma noção ali como que era Esparta. E aqui agora falando sobre Atenas, que era um mundo completamente diferente, né? Qual era a sua localização? Atenas estava situada na região da Ática. Vou voltar um pouquinho aqui, ó, para vocês verem. Então, ó, região da Ática, tinha Atenas aqui e a Lacônia, Esparta. E essas outras regiões aqui tinham influências espartanas também. Muito bem, então aqui. Devido ao solo pouco fértil, dependia de importações de alimentos. Então, ele dependia aí de outras polis para ter os seus alimentos, como o trigo. As colinas favoreciam a plantação de oliveiras e videiras. Possuía o importante porto de Pireu ao sul, o que fomentava um forte comércio e uma poderosa frota naval. Atenas, ele teve, eu acredito que na outra aula eu falei sobre isso também, tudo o que a gente vai ver aqui sobre Atenas eu cheguei a falar um pouco na outra aula. Então aqui, ó, nós temos o início do regime oligárquico. Atenas foi por muito tempo uma monarquia. O que eu vou falar aqui, eu vou falar um pouco por cima, porque na outra aula eu já me aprofundei um pouco mais. Então aqui, até que o último rei foi deposto pela aristocracia proprietária de terras, que estabeleceram um regime oligárquico. O rei foi substituído por 9 magistrados, os arcotes, eleitos anualmente pela Assembleia de Eupátridas. Muito bem. Então aqui, o conflito e legislação. Tinha um grande problema ali. Qual que era o problema de Atenas? O crescimento dos conflitos sociais com o povo empobrecido, demos,
Eu cheguei a falar também sobre demos, que democracia é poder do povo. Então, quando ele fala aqui empobrecido, demos, ele está falando do povo. Exigindo redistribuição de terras, o fim da escravidão por dívida e a maior participação política, ameaçava a estabilidade. Outra coisa interessante também, a escravidão aqui, ela não é, essa época aqui, a Grécia Antiga, não era uma escravidão mais pela questão de cor de pele, assim como a gente vai ver no século, desde o século lá, 16, 17, aqui era uma questão de dívidas. Então, se a pessoa ela tinha uma dívida com a outra pessoa, ela poderia pagar com a própria vida. Então, se eu devo para alguém e não tenho condição de pagar, eu vou servir a ela com a minha vida. É esse tipo de escravidão que ele está falando aqui. E aqui nós temos outro magistrado, que é o Drácon. O que ele fez? Organizou e tornou público um registro escrito das leis, que antes eram transmitidas oralmente e conhecidas apenas pelos eupátritas, ou seja, somente a aristocracia ali. E o Solon também era outro magistrado, eleito para mitigar a tensão social, pôs fim a essa escravidão por dívida, bloqueou o crescimento dos latifúndios e permitiu o retorno dos cidadãos atenienses que foram vendidos como escravos. Então, ele não permitiu mais a escravidão por dívidas e aqueles atenienses que tinham sido, então, dados como escravos, ele permitiu a volta deles. E temos aqui a reforma censitária. Solon vinculou a participação política às fortunas, porque antes era somente aquelas pessoas que faziam parte da aristocracia, não bastava ter dinheiro, ele tinha que vir de uma linhagem toda ali aristocrática, né? E ele agora vai colocar aqui a participação política às fortunas, o regime censitário, permitindo que os cidadãos ricos se tornassem arcontes, independente da sua origem familiar ou ligação com a terra. Então, aqui ele tira essa questão da família, né? Precisava ter toda uma linhagem com dinheiro, enfim, ser alguém da aristocracia. Então, aqui nós temos as instituições de Solon. O que ele fez? Instaurou a bule, um novo conselho controlado por eupátritas, que propunham leis, e o Elieu, que era um tribunal popular de justiça. Tiranias e democracia. Então, aqui, as reformas de Solon não impediram o crescimento das demandas populares. Aqui nós vamos ter dois aqui, que Pisístrato, ele fala tirano, mas não é naquele sentido que nós temos hoje em dia de tirano, de ser uma pessoa ruim. Esse tirano que vai estar aqui é uma pessoa que tomou o poder que não era da forma mais comum. Não aquela pessoa necessariamente ruim, como nós temos no sentido de hoje em dia, né? Então, aqui, apoiado pela população de 560 a 527 a.C., limitou os poderes da aristocracia, confiscando e distribuindo terras, concedendo empréstimos e promovendo obras públicas. Suas reformas contribuíram para que Atenas se tornasse uma sociedade de pequenos proprietários. Então, isso aqui foi importante, assim como Clístenes também. Assumiu o poder em 508 a.C., acabou com as guerras civis e eliminou o poder da aristocracia. E é o que eu vou explicar melhor depois que eu terminar de ler sobre essa reforma de Clístenes aqui. Ele extinguiu, então, o sistema censitário de Solon e organizou o povo em 10 classes, mas essas classes que eu falo aqui são tribos, reformando a polis para destruir antigos vínculos familiares. Essa reforma foi fundamental para a instituição da democracia, ou seja, o poder do povo. Só que ela era uma democracia ainda excludente, e isso é importante dizer. Não era todos que poderiam votar, tinha toda uma questão também. Então, aqui, falando da democracia agora, nós vamos ver a democracia ateniense, cidadania e mecanismos políticos. Então, a democracia era direta. Então, aqui, a democracia ateniense era direta, permitindo que todos os cidadãos participassem da eclésia. Quando eu falo eclésia, o que significa? Basicamente, uma assembleia. Então, aqui, ela era localizada na Ágora, que era uma praça pública, o local onde debatiam um problema de interesse geral. A Assembleia concentrava a maioria dos poderes, reunindo-se no mínimo 40 vezes por ano, com um quórum de 6.000 para deliberações. Essas deliberações é quando as pessoas ali... deliberações significa discutir o que eles precisavam ali,
tudo entre pessoas, né? As propostas da Eclésia eram enviadas ao Conselho, Bulé, comentadas e emendadas, antes de retornarem à Assembleia para votação. As decisões eram tomadas por debate, disputa, persuasão e discussão. O cidadão deveria se submeter às leis aprovadas pela Eclésia e, se discordasse da maioria, deveria aceitá-la ou abandonar a polis. Então, aqui nós temos toda a essência da democracia, né? Porque ele fala que as decisões eram tomadas por debate, disputa, persuasão e discussão. Então, era um discutindo ali com o outro, e quando eu falo discussão, é essa conversa, debater realmente sobre o assunto e ver o que a maioria gostaria, que a democracia é assim. Como tem aquela frase famosa, né? O voto a maioria sempre ganha, algo assim do tipo. Então, aqui, se estou reunida num grupo de 10, 7 querem e o restante não, vai prevalecer o que os 7 querem. Essa é a essência da democracia, né? Que é o que a maioria ali quer que acontece. Então, aqui falando sobre os direitos dos cidadãos. A isonomia era igual submissão à lei e a participação no exercício do poder. Agora, a issegoria era o direito de falar na Assembleia. Então, se você tem a issegoria, você poderia falar na Assembleia. Os magistrados eram sorteados entre os cidadãos candidatos e tinham a função de executar a decisão da Eclésia. As decisões, perdão, da Eclésia. Agora temos aqui o ostracismo. O que é isso? Mecanismo pelo qual os cidadãos votavam usando cacos de cerâmica para exilar um indivíduo por 10 anos, caso sua presença fosse considerada nociva à democracia. Então, ele poderia ser exilado aí, se todos concordassem, é claro. Então, aqui, a definição de cidadão. Todos os cidadãos, independente da sua riqueza, poderiam participar da política. Em Atenas, eram cidadãos apenas homens. Grave isso, em Atenas era apenas cidadãos. Quando eu falo aqui do direito do cidadão, eu não estou falando de todos, eu estou falando de todos os cidadãos. Mas quem era considerado cidadão? Apenas homens, adultos, maiores de 18 anos, livres, filhos de pai e mãe atenienses. Esse é o cidadão que eu falo aqui de Atenas. E aqui nós temos as exclusões, então. Mulheres, crianças, estrangeiros eram submetidos às leis e podiam ter propriedade, mas não participavam da política. Então, tinha sua vida ali limitada na sociedade. Por isso que eu falei que é uma democracia excludente. Ela tem ali a sua essência da democracia, de todos os cidadãos participarem, mas ela não abrange a todos da sociedade. Então, aqui, sobre a população. Entre ali o ano de 431 a.C. Havia cerca de 310 mil habitantes, incluindo 172 mil cidadãos e suas famílias, 28.500 estrangeiros e 110 mil escravos. E apesar da exclusão de muitos, como a gente viu aqui, o direito de voto a um número tão grande de camponeses e artesãos pobres foi incomum na história até o século XX. Então, aqui eu trouxe 2 perguntas bem fáceis, que com certeza você vai saber responder. Se você não souber, você precisa voltar desde o começo da aula e prestar atenção de verdade. Então, aqui, a questão do conceito de cidadania em Atenas, foi o que eu acho que eu mais falei da aula aqui. De acordo com as estritas regras de participação política e cidadania na polis de Atenas, quem era considerado um cidadão com direito à participação no exercício do poder? Coloquei 3 alternativas aqui. A. Todos os homens livres, adultos, com mais de 18 anos, independentemente da sua riqueza ou origem familiar. Letra B. Homens adultos, 18 anos, livres, que eram filhos de pai e mãe ateniense. Letra D. Mulheres, crianças e estrangeiros que possuíam propriedade, mas não o direito de voto. Tá confuso? Tá confuso, mas é isso. Qual que é? Eu acredito que apesar de estar meio confuso, tá fácil, tá bem fácil. Qual é? Letra A? Com certeza, não. Letra D? Piorou, com certeza não. Então, a letra B. Homens adultos, 18 anos, livres, que eram filhos de pai e mãe atenienses. Não era essa, por que a A tá errada? Que ele fala aqui que é independente da sua riqueza ou origem familiar. E a gente viu que para ser cidadão ali, precisava ser filho de pai e mãe ateniense. E a letra D, mulheres, crianças e estrangeiros, né? Essa aqui era a população que era excluída.
Outra pergunta sobre as reformas de Solon. Diante dos conflitos sociais em Atenas, Solon foi eleito como arconte. Qual foi a principal alteração social e política introduzida por ele conforme as fontes? Muito bem, então aqui eu coloquei duas alternativas, a A e a B. O estabelecimento da isonomia, igual à submissão à lei, para todos os habitantes, incluindo escravos. Ou letra B, pôs fim à escravidão por dívida, bloqueou o crescimento de latifúndios e permitiu o retorno dos cidadãos atenienses vendidos como escravos. Qual é? A correta, então, é a letra B. Se você acertou, muito bem, você prestou atenção na aula, parabéns. E aqui, então, como a Grécia Antiga ela é muito extensa o assunto, eu vou dividir em 3. Eu falei que ia dividir em 2, mas vou dividir em 3 a aula. Então, aqui, na primeira, nós começamos a ver a introdução sobre a Grécia Antiga. Hoje nós vimos, então, sobre Esparta e Atenas. E na próxima aula nós vamos ver sobre a Guerra do Peloponeso ali. A guerra que aconteceu naquela área entre os espartanos e os atenienses aqui, ó. Aconteceu aqui. Entre os dois, quem será que ganha? É o que nós vamos ver, então, na próxima aula. E eu espero você e muito obrigada por ter ficado até aqui.